Vasco virou sociedade anônima. Vasco da Gama, Sociedade Anônima do Futebol. Saiu, nesse dia 16, terça-feira, o CNPJ, né? O Cadastro Nacional para Pessoas Jurídicas do Vasco da Gama. E agora? Como será? Qual será o futuro do Vasco? É a saída? Vamos falar sobre isso e também lembrar um pouco desse passado recente do Vasco para contextualizar e mostrar o quão importante é uma mudança de rumos no clube que é um dos mais populares do Brasil. Falaremos nesse vídeo que tem o patrocínio de Speech. O Speech é o novo Futebol Manager que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você faz o download do Speech e você vai competir com seus amigos, você vai mostrar seus conhecimentos de futebol escalando a sua equipe no Speech nas principais competições de futebol pelo mundo. Eu escalei meu time já para a rodada decisiva dessa semana de Copa do Brasil. Jogos na quarta e na quinta-feira. Na quarta-feira tem o Fluminense recebendo Fortaleza, o Flamengo visitando o Atlético lá em Curitiba e o Corinthians recebendo o Atlético Goianiense. Na quinta será a vez do São Paulo jogar em Belo Horizonte contra o América. Desses confrontos sairão os 4 semifinalistas. E você viu aí o meu time. E você pode também montar o seu time, não só na Copa do Brasil, como no Brasileirão para o fim de semana, na outra semana também, mais adiante, quando voltar, daqui a 2 semanas, né? A Copa Libertadores da América. Então, faça o download do Speech, participe, mostre seus conhecimentos de futebol e aproveite para disputar com os amigos, participar. Você pode jogar de graça, inclusive, é bem legal. Faça o download e escale o seu time. Dá tempo ainda de escalar seu time para essa rodada de Copa do Brasil. O Vasco da Gama não joga a Copa do Brasil, porque já foi eliminado. Não joga o Brasileirão no fim de semana, porque está na Série B. E virou uma rotina que não dá para entender, não dá para aceitar, não dá para compreender como algo normal. O Vasco tem uma das maiores torcidas do Brasil. Segundo as pesquisas, é a 5ª maior. Eu tenho muitas dúvidas, gente, porque eu acho que as pesquisas de torcida elas são feitas de uma maneira sempre a reboque de uma outra pesquisa eleitoral, e acaba, de repente, não capturando aí uma quantidade grande de torcedores do Vasco da Gama em lugares mais afastados do Brasil. E você tem muito vascaíno no norte, nordeste, no interior de alguns estados aqui do centro-oeste de Minas, nas capitais. É uma torcida muito numerosa, a torcida do Vasco da Gama. E ela vem sofrendo muito, porque o Vasco há muito tempo virou um clube com muitas disputas políticas, com muita rivalidade interna, com a morte de Eurico Miranda, que foi o mandatário vascaíno por muito tempo durante diferentes períodos. Houve um vácuo de poder e aí a disputa de grupos diferentes ali se acirrou. Então essa venda para a 777, esse grupo que vem de fora, vem do exterior, e que compra o futebol do Vasco, evidentemente aponta numa direção que pode recolocar o clube no caminho das vitórias com times mais competitivos. Mas antes de a gente se aprofundar sobre isso, vamos colocar no contexto, olha só a trajetória do Vasco nos últimos 15 anos, em meio a tantos rebaixamentos. Em 2008, o Vasco caiu pela primeira vez para a segunda divisão, ao ficar em 18º lugar. Aí, em 2009, ele ganha a Série B, é campeão e sobe. Em 2010, ele é 11º da Série A. Em 2011, quase é campeão, é vice. O campeão foi o Corinthians. Roberto Dinamite era o presidente e contratou bons jogadores. Mas era um time que o Vasco não estava pronto para bancar. A dívida do Vasco cresce nesse período. No ano seguinte, 2012, é o 5º da Série A. Quando começa a temporada 2013, o Vasco perde vários jogadores porque não conseguia pagar, os jogadores começaram a deixar o clube. Resultado, o time cai de novo para a segunda divisão como 18º. Em 2014, ele consegue subir como 3º colocado da Série B, mas em 2015, aí o Eurico já é de novo presidente, né? Antes com o Roberto, dos rebaixamentos. Aí o Eurico Miranda volta. E o Vasco cai mais uma vez em 2015 para a segunda divisão. Virou um ioiô aí, né? Caiu e subiu de novo como 3º em 2016. Passou 3 anos na Série A, 7º em 2017, 16º, ficou na fronteira, um ponto à frente do Sport, que foi rebaixado em 17º lugar na temporada de 2018. E em 2019 lutou contra o rebaixamento, conseguiu pontuar no final ali, ficou em 12º, mas foi todo o campeonato praticamente brigando para não cair. Em 2020, 17º colocado, cai de novo para a segunda divisão. E no ano passado, pela primeira vez, ele disputa a Série B e não consegue o acesso, fica apenas em 10º. No momento, o Vasco é o 4º da Série B, após 24 rodadas disputadas, com boas chances de conseguir o acesso, que é fundamental para que, a partir do momento em que os investimentos comecem, entre esse ano, ano que vem, mais para o ano que vem, o que tudo indica, né? O Vasco receba novos jogadores, fortaleça o seu elenco,
já está trabalhando para renovar o contrato do Andrei, que é a grande joia do futebol do Vasco, a grande revelação do clube, para que ele continue dando retorno técnico e depois, provavelmente, venha a ser vendido, muito bem vendido, para que esse dinheiro seja utilizado dentro do clube. Então, o Vasco precisa de novos jogadores. O Vasco deverá receber novos jogadores. Só que esse processo tem que ser entendido pelo torcedor como um processo que não é tão rápido. Ele é um processo lento e paulatino. Se você olhar, por exemplo, clubes que não são sociedade anônima, como o Flamengo, como o Palmeiras, que se estruturaram, passaram por profunda reformulação, eles foram montando os seus atuais times, que são muito poderosos, ao longo do tempo. Os jogadores foram chegando ao longo dos anos, né? Se você pegar o time do Flamengo hoje, ele tem jogadores como o Diego, que chegou em 2016. Ele tem jogadores que chegaram agora, recentemente. O Palmeiras também tem jogadores que estão lá há muito tempo, outros que chegaram há pouco tempo. Então você vai montando essa equipe pouco a pouco, acerta uma contratação, erra outra, o cara vai embora, o outro chega. Não vai fazer o Vasco uma revolução e montar um timaço de uma hora para outra. Os números que são apresentados dos investimentos, eles não são grandes o bastante para contratar jogadores como que esses dois clubes já têm. Então vai levar um tempo, mas o Vasco vai ficar mais forte. Vai conseguir bater de frente com os seus principais rivais, sendo mais competitivo. Mas dificilmente terá, num curto prazo, 1, 2, 3 anos, um time tão forte como o do Flamengo, desde que o Flamengo continue essa balada, e o Palmeiras, que são as duas referências. Eu não cito aqui o Atlético, porque o caso do Atlético é um caso diferente. O Atlético tem apoiadores, atleticanos muito ricos que ajudam o clube. O Palmeiras e o Flamengo é diferente. A caso lá da patrocinadora é outro papo. O Palmeiras tem um patrocínio forte, mas o clube arrecada muito. Ou seja, se sai esse patrocínio, o Palmeiras continua arrecadando muito. E conseguiria, certamente, outros bons patrocinadores que, mesmo que não pagassem o mesmo que a atual patrocinadora paga, seriam quantias bem interessantes. O Palmeiras teria sido uma perda muito pequena. O Palmeiras continuaria arrecadando muito dinheiro, mesmo se perdesse o patrocínio atual, que é das empresas da atual presidente Leila Pereira. No caso do Flamengo, a mesma coisa. O Flamengo tem tudo para continuar nessa balada, né? Porque vem mantendo já um ritmo de muito faturamento, muito investimento, resultados esportivos, e vem crescendo cada vez mais. O Vasco vai precisar de tempo para isso. O exemplo do Botafogo tem que ser muito considerado pelo torcedor vascaíno. Ele tem que olhar para o Botafogo e pensar: o Botafoguense se empolgou, achou que ia montar um timaço de uma hora para outra, já tem mais de 20 jogadores contratados, mas o time ainda não deu liga. Pelo contrário. Por quê? Porque leva tempo. Leva tempo até essa reestruturação ser concluída. Pode ser até que o Vasco consiga resultados esportivos mais rapidamente em relação ao Botafogo, como o Cruzeiro tem conseguido na Série B. Na Série B. O Botafogo está na Série A. E o Vasco, ano que vem, a expectativa é que esteja na Série A. E aí é preciso realmente um pouco de paciência e entendimento de que serão vários passos que serão dados. Mas, pelo menos, há uma perspectiva de que o Vasco caminhe. Porque, atualmente, como nós vimos naquele quadro que eu mostrei há pouco, com os rebaixamentos, as campanhas do Vasco na primeira e na segunda divisão do futebol brasileiro, o Vasco está patinando sem sair do lugar. Ele caiu em 2008 para a segunda divisão, jogou em 2009, e aí você pega aí 15 anos depois, né, praticamente, o Vasco, 14 anos depois, o Vasco continua na segunda divisão. Já caiu, já subiu, caiu, subiu. Foram 15 campeonatos que o Vasco disputou no período, contando desse ano, 10 na Série A e 5 na Série B. Ou seja, num período de uma década e meia, o Vasco disputou 1/3 das temporadas na segunda divisão do futebol brasileiro. É demais. Nenhum clube grande ficou tanto tempo na Série B, ou passou tantas temporadas na Série B como o Vasco. Isso precisa acabar. E a partir da SAF, tudo indica que o Vasco vai começar a dar novos passos numa direção mais interessante para o seu torcedor, evidentemente, mas esses passos não serão, tudo indica, tão rápidos como os otimistas de plantão podem imaginar. Então, inteligência, sabedoria e paciência serão necessárias para que o torcedor do Vasco possa entender todo o processo que se inicia e voltar a sorrir há algum tempo. Esse vídeo tem o patrocínio do Speech, é o novo Futebol Manager, que você pode baixar acessando o link que está aqui na descrição do vídeo. Faça o download, monte sua equipe, mostre que você conhece futebol e, claro, o Vasco não vai ao mercado, você pode também ir ao mercado ali montando seu time com o orçamento que você tiver à sua disposição no Speech, jogando na Copa do Brasil, no Brasileirão, nos campeonatos europeus, também na Copa Libertadores da América. E pode disputar com os amigos, é bem legal, faça o download do Speech. Você viu passando aqui ao longo do meu comentário vários destaques cujos links estão na descrição do vídeo para o curso online de jornalismo esportivo, para o uso 360 com os produtos do canal, para o canal de corte com o melhor das nossas lives, faça a inscrição, também para o clube de membros do canal. Você pode apoiar o youtube.com/MauroCésar participando do clube de membros. Esse mês de agosto ainda terá a nossa live com os membros participando. E também, claro, o blog do Mauro César, no UOL Esporte, todos os dias, textos, o último, inclusive, sobre o Vasco e a SAF. Você acessa o link também aqui da descrição. Eu falei do clube de membros, falei da mesa redonda, e teremos também a participação de membros do canal na live que farei nessa quarta-feira, antes de Flamengo e Atlético, Atlético e Flamengo, e também o jogo do Corinthians contra o Atlético Goianiense. Atlético e Flamengo, lá no Paraná.
8h15 da noite começa a live. E quando terminarem os jogos das 21h30, envolvendo Corinthians, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Flamengo, pela Copa do Brasil, teremos uma outra live por volta aí das 11h30, 11h40, assim que terminar, né? Sabemos se vai ter tempo, como é que vai ser, mas acabou. 5, 10 minutinhos, a gente está aqui conversando com vocês também sobre essas partidas importantes do mata-mata nacional, a tão desejada Copa do Brasil. É isso, saudação.